eu sou Antônio Morel, sou diretor do UOL, coordeno uma parte de esporte, de entretenimento e do canal UOL, que compreende a maioria dos conteúdos de vídeo que se faz no UOL. Acho que é o seguinte, o UOL tem hoje mais de 300 jornalistas dentro da redação. E mais de 300 quer dizer que existe uma série deles que são contratados, efetivados lá dentro e que participam de várias, não só das pautas, conteúdos, mas toda a estratégia de conteúdo que a gente faz, porque, como eu estava falando, tudo parte de uma grande estratégia hoje de distribuição e de conteúdo. E existe toda uma outra gama de, por isso que eu falo mais de 300, porque existe toda uma outra gama de pessoas e talentos que são colaboradores do UOL. Seja eles colunistas, blogueiros, pessoas que aparecem no canal UOL e tudo mais. Existem também as pessoas que a gente vê se destacando e formando uma comunidade importante em rede social, ou por rede social eu quero dizer YouTube, Instagram, Kawaii, TikTok, o WhatsApp, povo que tem uma comunidade que é muito interessante que a gente embarque junto, a gente UOL, embarque junto. E que a pessoa também veja na gente possibilidade de ampliar a voz dela ou colocar. Então a gente tem muitas parcerias nesse sentido. Você chega num tipo de comunidade que eu não chego, eu UOL, então eu vou estar aqui com você e faz muito sentido. Dou um exemplo que é anime. O UOL, se você entrar na home do UOL agora, você não vai ver nada de anime. Mas se você entrar no nosso canal de WhatsApp que fala de anime, você vai ver ali mais de 800 mil pessoas. E a gente tem talentos que falam de anime nas redes deles, obviamente, mas que pra gente faz muito sentido porque, cara, é um povo que curte e essa pessoa tem muita mais propriedade do que a gente, o UOL, e eu tô falando aqui genericamente de 300 pessoas, mas de um repórter que vai trabalhar ali uma coisa de anime, que talvez não seja a pegada dele, a gente tem uma pessoa que tem propriedade para isso. Então, acho que a resposta, dando uma volta aqui, a resposta é trazer pessoas que tenham autoridade, identidade com certos tipos de assunto, de comunidade que agreguem pra gente nesse mundo todo o nosso conteúdo. Então, acho que é isso, assim, a gente tem buscar nesse mundo de talentos, creators, tudo mais, buscar gente que agregue comunidades, identidades, autoridades nos assuntos que a gente quer também trabalhar junto. Todo conteúdo a gente quer, seria muito difícil trabalhar com todos, não dá. Mas o que a gente conseguir formar de pessoas, existe um canal do WhatsApp nosso que tem 1 milhão de pessoas que falam sobre sobremesa. Um assunto importante, que as pessoas curtem. Assim, era legal a gente ter pessoas que falem disso e tudo mais, e compreendem sobre isso, né? Dá pra dizer e usar essa palavra, o UOL é um lugar espartano, ou seja, a gente olha muito até onde a gente pode chegar. Então a gente não se joga na água e, sabe, sem saber nadar. Não sei mais outras metáforas, mas assim, eu acho que a gente tem que saber a que pé que dá, onde a gente dá pé, e acho que a gente vai testando. O Campeonato Paulista, tanto masculino como feminino, a gente entendeu que dava pé, que a gente conseguia abranger, porque não é também super simples nem barato de conseguir o preço justo, porque é por tudo que os times e o campeonato e a federação entregam, mas a gente precisa entender o que a gente dá pé ou não. Então, a partir disso, a partir desse dar pé, a gente está estudando outras possibilidades, vendo outras possibilidades de ter os direitos de outros campeonatos. A gente faz muito sentido, a gente transmitiu esse ano a NBB e a LBF, que são o Campeonato Nacional de Basquete Masculino, o Campeonato Nacional de Basquete Feminino, a gente transmitiu a Superliga, a gente está transmitindo a Meet Cup, a gente transmite a HB20, a Copa HB20, e a gente está tentando olhar para o mercado, para mais coisas, faz super sentido. As pessoas, pensando naquele lance da comunidade que eu estava explicando, é uma comunidade, seja da Copa HB20, seja da Meet Cup, seja do Campeonato Paulista, é uma comunidade que se forma ali, pra gente é muito interessante atrair essas comunidades. João Ramires veio com uma ideia de que, olha, eu sei que durante a quarentena teve muita gente, existe uma comunidade de escritoras mulheres que se autopublicam na Amazon, e porque a Amazon tem uma capacidade de você autopublicar, e
E esses livros são muito vendidos porque, ou muito adquiridos, às vezes até alguns de forma gratuita, mas são muito vendidos porque as pessoas baixam no Kindle, é uma questão mais, fica mais pessoal, mais privado, e e muitos são romances para mulheres. Romances, dá pra dizer romances adultos para mulheres. E se a gente pegasse um desse e tentasse transformar numa novela? A gente falou, pô, legal, João, mas vamos ver. Traz aí um roteiro adaptado, a gente vê. A gente queria ensaiar na ficção. E numa dessa conversa, ele também trouxe um aplicativo, que agora tá ficando bastante famoso aqui no Brasil, acho que tá entre os mais baixados, que é o Reels Short. É um aplicativo chinês que tem um monte de mini novelas em vertical que tem... As novelas deles têm 54 minutos, uma hora, e cada um é um minuto. Se você baixar, você vai perder 25 minutos tranquilamente, porque você fala, mas é só mais um minuto, mas é só mais um minuto. Aí quando você viu, já tá como TikTok e todas as coisas. E agora eles têm um modelo de assinatura e tudo mais. Pô, vamos fazer uma coisa parecida, assim como a Globo tá fazendo agora, a SBT tá fazendo também, e a gente pensou que podia ser uma boa estratégia de entrada da gente na ficção, pra ser super justo. A gente entrou com ficção até um pouco antes, quando o Otaviano Costa e a Flávia Alessandra propuseram pra gente fazer uma sketch que eles fizeram, que era o Li e Léo. Ela era Li, ele era o Léo. Era uma brincadeira dos dois, uma brincadeira da Li e Léo. Uma vida de casal ali. E a gente fez esse conteúdo em vertical, foi no começo do ano. E aí, muito pra estratégia de TikTok, Instagram mesmo, não tinha flash. Tinha flash já, minto. E aí depois a gente colocou Além do Toque. O Além do Toque é diferente do Além do Toque, porque como é sequencial, a gente consegue, justamente naquela estratégia nossa de assinatura, pôr um cadeado, um bloqueio e falar, a partir daqui, você precisa assinar o UOL pra ter curiosidade de fazer isso e tudo, para as pessoas pegarem as pessoas e tentar fidelizá-las com esse conteúdo de ficção, assim. Foi um desafio, a gente nunca tinha feito direito ficção, a gente trouxe uma produtora que é a Mai, que veio e produziu junto com a gente. Ela trouxe os atores, ela treinou os atores foram ótimos, a gente gostou e talvez tenha mais no futuro. Os chats conversacionais de IA e tudo mais, eles são capazes até de beber e trazer na base coisas interessantes que dão resposta pra gente. Mas eu acho que a nossa função hoje é, é sair do óbvio, trazer nosso histórico de cognitivo, né, de carreira, de pessoa humana, que a gente consiga traçar uma estratégia de conteúdo que seja original, que seja relevante, que conheça o sistema organizacional que você vive, que é uma coisa importante, ou seja, que você vive que dentro do UOL tem uma série de sistemas e questões e políticas que a gente tem que entender e adotar como produto. E eu acho que aí é onde que entra a IA, onde a gente consegue usar a IA, independente que seja, um chat conversacional, ter ideia de pauta, ou uma IA para produção de vídeo, coisas que facilitem para a gente pensar mais na estratégia. Então, acho que isso que é bater na mesma tecla. Eu acho que quanto mais a gente usar a IA que possa nos tirar tarefas mais simples, que consiga nos dar possibilidade da gente pensar mais, eu acho que é tudo bem-vindo. Então, a gente tem hoje um sistema de IA que produz textos a serem revisados por humanos, porque é justamente isso. O editor do texto é uma capacidade humana, trajetória, carreira, a pessoa precisa saber o que é importante, não só para o título, mas entender o contexto todo, que muitas vezes você pode colocar um monte de agente de IA, talvez não esteja tão pronto quanto a gente, humano, formador de informação, de carreira e tudo mais. Questões de imagem em vídeo, a gente já produziu e produz ainda. Quando a gente precisa de imagem de vídeo que a gente não tem a captação, que a gente não tem cobertura de imagem, então a gente produz em A, a gente tem 2 ou 3 casos muito bem feitos e famosos que a gente mostra sempre, que são... eu lembro bem, é uma denúncia que tinha de um rapaz que tinha sido preso injustamente, era um depoimento dele e tudo mais, e a gente traçou isso, fez tudo em A, o desenho, a animação,
como a gente conseguia cobrir isso, porque a gente tinha zero captação. Obviamente, dele preso, ele sendo preso, ou ele morava no Nordeste e veio para cá. Então, a gente desenvolveu tudo isso em IA. A gente tem outros modelos de IA que nos ajudam em algumas captações. Por exemplo, eu quero saber o que está acontecendo, que a gente chama de ronda noticiosa. Então, eu quero saber o que está acontecendo em determinado assunto e eu estou dando para ele, para meu agente de IA, vários tipos de conteúdo, de sites e links que eu quero que ele me dê insights sobre aquilo. Ele me dá insights. A decisão de fazer ou não, pôr para frente, é minha. Eu, redator, eu, editor e tudo mais. Então, basicamente é isso. Assim, acho que é usar o máximo que a gente puder de ferramenta e recurso para a nossa capacidade de estratégia de conteúdo, de decisão sobre conteúdo, tá mais livre e solta para isso. Assim, acho que é o... E daqui a pouco, assim, é exponencial o uso e as ferramentas de IA estão em uso exponencial e acho que estão também em desenvolvimento exponencial. Cada vez você olha uma coisa nova, né? Enfim, e eu acho que isso não vai parar meio nunca, assim. Acho que a gente humano, a gente jornalista, que tem que começar a moldar e falar, isso aqui é importante para mim, vai me ajudar bastante, eu consigo fazer até aqui e aí a partir daqui é comigo, porque eu que tenho essa estratégia de conteúdo.